Diz assim a palavra do Senhor: Vi um grande trono branco e aquele que se assenta nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 22:15. Tem uma relação aqui daqueles que vão ficar de fora do céu. Apocalipse 22:15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. O juízo final. Esse será o maior juízo de Deus sobre os mortos. Este será o julgamento em que todos os homens, de todas as épocas, povos, línguas e nações, irão comparecer no juízo final. Esse encontro vai acontecer de uma forma ou de outra. Ou será no céu ou no juízo final. A verdade é que os salvos estarão à direita do trono de Deus. Jesus, quando ressuscitou, foi assunto aos céus. Hoje Cristo está assentado à direita do Pai, conforme está em Romanos 8:34. Porque Cristo está à direita de Deus e intercede por nós. E no dia do juízo final, a igreja de Jesus será honrada. A igreja de Jesus estará sentada à direita do trono. Mas vai ter uma outra posição. É aqueles que estão no inferno, que as almas deles estão lá queimando, irão comparecer um por um na frente desse trono. E a igreja de Jesus estará sentado à direita de Deus, julgando com Deus. Então, para a gente começar, você pode correr de Deus o tanto que você quiser. Você pode inventar a desculpa que você quiser. Mas um dia nos encontraremos com Deus. Esse encontro será inevitável. A questão é, qual a parte geográfica que nos encontraremos com Deus? Do lado direito desse trono ou da frente desse trono? Não é tempo mais de brincarmos de ser crente, irmãos. Já estamos vivendo as contrações, as dores do parto. Jesus está às portas. Os sinais estão evidentes. Sabe qual que é o perigo? É Jesus voltar e você ficar. Não podemos mais brincar de ser crente. Não podemos mais brincar com essa presença. Se você não valoriza essa presença, Satanás vai entrar em você. O lugar que Jesus não é valorizado, Satanás entra. Não adianta vir à igreja todos os dias. Mas se lá fora não está em santidade. Não adianta tomar santa ceia, mas não conversar com o irmão. Não adianta tomar santa ceia, mas dormir com o namorado. Não adianta tomar santa ceia, vir em todos os cultos, mas dormir com a namorada. Não adianta vir no culto todos os dias e a casa está bagunçada. Não adianta dedicar a obra, mas em casa bate na esposa, briga com ela todos os dias, não dá exemplo para os filhos, xinga palavrão.
mas tenho que fazer a obra. Mas tenho que trabalhar na igreja. Primeiro Deus, segundo família, terceiro obra. Se você colocar primeiro Deus, segundo obra, terceiro família, você quebrou o princípio e você será quebrado. É por isso que vai ter naquele dia: Senhor, mas profetizei em seu nome. Senhor, curei em teu nome. Apartai de mim, maldito. Nunca nem te conheci. A pior desgraça para o crente é conhecer Jesus, é conhecer Deus como Pai a vida toda e ouvir da boca dele naquele dia: nunca nem te conheci. Mas hoje em dia tem gente achando que ser crente é modinha. Infelizmente, tem muita gente achando que crente é ser modinha. Você esconde do seu pastor, esconde do irmão do ministério, mas de Deus não. Vigia, crente. Mata esse sentimento no seu coração. Deus está vendo. Hoje ele é teu advogado, no final ele é a tua sentença. Saímos para a rua hoje para evangelizar. Muitas das vezes dá resultado, tem pessoas que estão lá esperando aquela palavra. Mas também muitas das vezes você chega para o irmão, dá um panfleto. Quando você vira as costas, ele amassa e joga fora. Aí atravessa a rua, vem um ônibus e atropela e morre. Aí essa pessoa vai chegar no inferno e falar assim: por que eu rejeitei aquela oportunidade? No inferno tem tormenta. Lembra o rico e o pobre, Lázaro? Não é o irmão de Marta nem de Maria, era o mendigo Lázaro. A Bíblia vai dizer que quando o mendigo morre, os anjos levam para o seio de Abraão. E o rico é sepultado. E quando o rico chega no inferno, ele olha e vê Lázaro no paraíso e fala: pai Abraão! Se disse pai Abraão é porque conhecia a palavra. Já viu? Aquele irmão que você vai pregar para ele e fala assim: não vem pregar para mim não, que eu conheço a Bíblia. Uma coisa é conhecer a Bíblia, outra coisa é conhecer o Deus da Bíblia. É totalmente diferente, rapaz. Peça a Lázaro que molhe o dedo na ponta da água e me refresque a língua. Quem está no inferno tem sede. Abraão fala com ele: filho! Se Abraão volta a fala, quem está no inferno ouve. Lembra? Enquanto você esteve na terra, você comeu o melhor. E Lázaro somente males. E não tem como nem eu e ele ir até você, porque existe um abismo entre nós. E ele vai falar assim, Jesus falou isso comigo quando eu estava sentado aqui agora. E ele vai falar assim: já que não tem como vocês virem até a mim, peça a Lázaro que avise meu pai e meu irmão, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Ele está no inferno, mas tem a plena consciência que tem 5 irmãos e um pai vivo. Quem está no inferno tem memória. Mas Abraão vira para ele e fala assim: mesmo se um de nós ressuscitar, não vai adiantar nada. Eles não vão crer. Mas tem Moisés e os profetas, ouçam ele. Espera aí, pregador, Moisés está morto. Moisés escreveu o Pentateuco. A última parte de Deuteronômio não, porque fala da morte dele. Sabe o que Abraão está dizendo? É a palavra. Milagre, irmãos. Tem muita gente pregando da forma errada, achando que tem que ter milagre. Se milagre salvasse alguém, não existe na Bíblia livro que Deus mais fez milagre do que o livro de Êxodo. Foi falado aqui nessa noite, mas mesmo assim, Deus abriu o mar vermelho, as cordonizas desciam no deserto, mas mesmo assim os povos murmuravam contra Deus.
E eles não entraram na terra prometida, apenas Josué e Caleb. Milagre não salva ninguém. Embora a salvação seja o maior milagre, mas é a palavra. Mas tem muita gente pregando da forma errada, tem que ter milagre. Tem gente que vai na igreja hoje atrás de revelação. Se o pregador não dá uma revelação, não serve. Eu não volto mais nessa igreja. Tem gente atrás de movimento. Mas o que vai te fazer converter é a palavra. É a palavra. Jesus, quando multiplicou pão e peixe, ele viu que as pessoas estavam atrás dele, seguindo ele por interesse. Ah, vamos ouvir aquele profeta. Além de fazer milagre, ele multiplica comida. E Jesus percebeu que eles estavam por interesse. Então Jesus começou a aplicar um sermão pesado. E de repente todos estavam indo embora. Tinha gente que falava assim, não dá para ouvir ele, o sermão dele é duro. E Jesus viu que sobrou só 12. E ele vai falar assim, vai também com eles. Eu imagino Jesus virando as costas e caminhando. Eu posso imaginar ele ouvindo aquele barulho de pé. Eu posso imaginar olhando para trás. E os 12, murchinho assim atrás dele. Senhor, vamos para onde? Porque só tu tem palavras de vida eterna. Se Jesus pregava a palavra reta, verdadeira, para que eu vou ficar pregando mensagem para massagear o ego do homem? Para quê? Vai doer, mas vai curar. Não adianta vir para a igreja todos os dias, mas ficar desobedecendo pai e mãe. Vai para o inferno. Não adianta vir para a igreja, mas não dar ouvido ao seu pastor. Vai para o inferno. Não adianta estar dentro da igreja, mas estar amigado. Amigado com fé, casado vai nessa. O inferno te aguarda. Eu não abro mão da verdade. Eu não tinha medo quando eu estava aí no crime. Andava com a ponto 40 na cintura, para baixo e para cima. Eu vou ter medo de pregar a verdade, rapaz. Mas hoje em dia, por você pregar a verdade, você é rejeitado pela maioria e aplaudido pela minoria. Mas eu prefiro ficar com a verdade. A palavra verdadeira machuca, mas transforma. Quando eu me converti, eu já contei esse testemunho aqui. Eu cheguei na igreja, sentei lá atrás, louco para o culto terminar para me tomar uma cerveja. E aquele pregador começou a pregar, eu comecei a ficar com raiva. E eu falei assim, esse camarada está jogando indireta para mim. Alguém falou da minha vida para ele. Mas aquela palavra foi como uma flecha no meu coração. E aquilo no decorrer da semana eu fiquei com aquilo no coração. E pensando assim, eu tenho capacidade de ser um homem melhor. A minha mãe sempre profetizou em minha vida falando que eu ia ser pastor, pregador, eu ria na cara dela, mas eu pensava naquilo. Eu tenho capacidade para isso. Vá, evangelize. Se você tem uma oportunidade para evangelizar alguém, evangelize. Evangelize, cuide. Porque levantar a mão e aceitar Jesus, vir aqui na frente é fácil. O difícil é cuidar. O difícil é dar assistência. O difícil é ligar todos os dias. E só assim damos valor pelo que Jesus fez por nós. Eu posso imaginar Jesus com aqueles 12, ensinando eles todos os dias. Todos os dias. Mas hoje essa geração de crente está pior que Judas. Judas ainda pediu 30 moedas de prata. Essa geração de hoje troca Jesus por um ficar. Por um palpar nas partes íntimas.
por uma dose, por um trago num cigarro de maconha. Mas Jesus me trouxe aqui para te dizer que Ele está levantando uma geração, que vai acontecer um avivamento em adoradores que adoram em espírito e em verdade. Glória a Deus. Adore o Senhor em espírito e em verdade. O seu coração Ele conhece. O seu coração Ele conhece. Qual foi a recomendação de Paulo para Timóteo? Guarda o que tem, para que ninguém tome sua coroa da vida. Jesus disse: sede fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse texto não quer dizer no original que você vai aceitar Jesus novo e morrer velho na presença dele, não. O texto quer dizer até quando a morte chegar. É isso aqui, um terrorista botar um fuzil na sua cabeça e falar assim: nega Jesus. Se você negar Jesus, você vai embora agora. Agora, se não, eu estouro a sua cabeça. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai falar assim: estoura, estoura. Porque você vai estourar a minha cabeça, mas antes do meu corpo cair no chão, o Espírito Santo já arrebatou a minha alma para entrar na glória. Aleluia. Mas esse evangelho meia boca que estão pregando aí fora, prepara o jovem para ir para a faculdade, prepara o crente para ser empresário, mas não prepara o crente para enfrentar a morte de frente. Deixa eu te falar uma verdade aqui: a morte para quem anda vazio, ela é uma desgraça, mas para quem anda cheio do Espírito Santo, ela se torna bênção, porque a partir do momento que você é ceifado, ela adianta o nosso encontro com o nosso Criador. Aleluia. Crente não tem que ter medo de morrer, não, irmãos. Você tem que preocupar com a sua salvação. Se você tem certeza que vai ficar face a face com Ele, é hora de cantar Maranata. Ora, Alamassuria. Vem, Senhor Jesus. Cuide da tua salvação. Ela custou muito caro. Hoje muitos querem um Salvador, mas ninguém quer o Senhor. Porque para você chamar Jesus de Senhor, você tem que ser servo. Você tem que obedecer. Você vai ver em 3 anos andando com Jesus, Judas nunca chamou ele de Senhor. Nunca. Porque Judas não era servo. Judas não era escravo. Ele só estava perto de Jesus por um motivo. Ele era tesoureiro. Por causa do dinheiro. Mas em 3 horas de crucificação, o ladrão da direita disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no seu reino. Aí o grandão da Galileia levantou a cabeça assim e falou: ainda hoje, Alamassuria, estarás comigo no paraíso. Tem muito crente igual Judas, irmão. 3 anos perto e nunca reconheceu. Mas teve gente que chegou hoje 6 horas dizendo: Senhor. É por isso que muita gente critica. Eu estou aqui tem 3 anos, o pastor nunca me deu uma oportunidade. Mas fulano chegou tem 6 meses e dirige culto, faz tudo. É porque o que ela fez em 6 meses, você não fez em 3 anos. Jesus separa quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Ele pode todas as coisas. E sabe o mais interessante? Deixa eu ir para o outro lado aqui, mas o que chama muita atenção é que Lázaro, irmão de Marta e Maria, ele não tinha cargo, ele não tinha título, mas era chamado de amigo. Infelizmente, muitos dos crentes hoje estão atrás de título, nome,
Mas o que importa é ser amigo de Jesus. Lúcifer foi transformado em demônio por causa de um sentimento no coração. Ele não se contentou na posição que Deus colocou ele, ele queria mais. Tem muita gente que fala que o primeiro pecado de Lúcifer foi rebelião, mentira, soberba, orgulho. Ele queria mais. Qual foi o pecado de Lúcifer, pregador? Subirei o mais alto das nuvens, acima das estrelas de Deus, e estabelecerei o meu trono acima do Altíssimo e serei semelhante a ele. Soberba, orgulho. E cada um fique na posição que Deus colocou. Se Deus te colocou como diácono, não tenta ser pastor. Se Deus te colocou como missionário, não tente ocupar uma posição que não é a sua. Quando você vê um pregador dizendo, prego mais do que ele, soberbo, faz Deus lembrar do diabo. Quando você vê alguém dizendo, canto mais do que ela, soberba, faz Deus lembrar do diabo. Como é que você prega mais? Se quando sobe aqui para pregar, depende da mesma fonte. Aleluia. Glória a Deus. Mas sabe por que você está decepcionado com muito crente? Tem muito crente aí decepcionado com o outro. Só porque o camarada entrega meia dúzia de revelação e profecia, já quer colocar o camarada dentro da sua casa. Já quer colocar o camarada sentado no seu sofá. Aí acha que o cara está lá expulsando o demônio, ele está trazendo. O camarada está lá de olho na sua mulher, de olho na sua filha. Vigia, crente! Sunamita, 2 de Reis, capítulo 4, versículo 9. Eliseu era extremamente usado. Ela só vai deixar ele entrar na sua casa depois disso aqui, ó. Olhar ele todos os dias passando na porta da sua casa. Deixa eu ver se ele vai olhar alguma irmãzinha. Deixa eu ver se ele vai cantar alguma mulher dos outros. Aí o texto vai dizer que ela olha para o seu marido e fala, vejo que este homem, que passa todos os dias na porta da nossa casa, é um santo homem de Deus. Ela não disse usado por Deus, ela disse santo homem de Deus. O maior erro dos crentes hoje em dia é achar que o homem de Deus é aquele que prega muito e tem muita unção. Me mostra na Bíblia que o homem de Deus é aquele que prega muito e tem muita unção. Me mostra. Só se for na sua Bíblia. Porque segundo a minha Bíblia, Jesus disse, a árvore se conhece pelos frutos. Está vendo isso aqui? Isso aqui que Deus me deu para pregar é dom. Eu tenho o dom de pregar. Mas o dom que Deus me deu para pregar salva quem me ouve, mas não salva quem prega. O que salva são os frutos, é o amor, a temperança, mansidão, domínio próprio. É isso que salva, rapaz. Estou entregando a mensagem como Deus colocou em meu coração.